Olá, você internauta ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Nós retomamos a nossa programação de boletins agora para a gente falar sobre o mercado do petróleo. Mercado que recua mais de 3% na sessão desta quarta-feira nas bolsas externas. O WTI está cotado em cerca de US$ 74 o barril e o Brent em cerca de US$ 77 o barril nos principais vencimentos. E para a gente falar sobre a movimentação deste mercado nesta quarta-feira, eu converso com o Thiago Davino, que é analista de mercado da Agriinvest. Thiago, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente para ajudar a gente a entender as movimentações desse importante mercado. Boa tarde a você, Jonatas. Boa tarde a todos os ouvintes. E vamos aqui comentar sobre o petróleo e a sua montanha-russa, né? Muita volatilidade para o preço do ouro negro. Exatamente. Vamos começar então falando sobre o mercado intradia, porque hoje o dia foi marcado por volatilidade, como você disse, e a gente agora, nesta tarde, está com perdas expressivas sendo registradas, né, Tiago? O que que motivou esse recuo tão expressivo nesta tarde? O petróleo ele vinha com viés de baixa até aquela decisão surpreendente por parte da OPEP de cortar a produção agora a partir de maio. Aí o preço voltou a subir bem, deu uma disparada, subiu mais de US$ 5 naquele dia, tentou se sustentar e agora ele volta para o caminho que era natural nessa época do ano, que é um período sazonal de baixa. E o fator principal por trás dessa volta do recuo, e hoje é importante salientar que ele voltou ao patamar pré-decisão da OPEP, né? Então ele voltou para baixo ali dos US$ 75, que era o nível que estava antes da OPEP decidir ter cortado a produção, é muito envolvido ao cenário macro atual e as incertezas que estão inseridas nesse cenário daqui para frente. Isso porque a demanda nos Estados Unidos já dá sinais de forte enfraquecimento. Nesse mês, tivemos uma divulgação de dados de vendas no varejo norte-americano, referente ao mês de março, que ele registrou a quarta queda seguida nos últimos 5 meses. Portanto, só uma vez ele teve alguma alta mensal, nos outros 4 meses, uma queda. E isso trouxe a preocupação do mercado que eu tivesse ocorrendo uma forte desaceleração caminhando para uma recessão nos Estados Unidos. E nesse cenário, o mercado passou a apostar no quê? Bom, o Fed vai dar mais uma alta de juros em maio e no quarto trimestre desse ano ele começa a reduzir os juros, porque se ele não reduzir os juros, a recessão será quase inevitável, na visão do mercado. Porém, membros do Fed na semana passada vieram e jogaram um balde de água fria no mercado, falando que não há espaço para recuar a taxa de juros esse ano. E ali começou a derrocada do petróleo. Então, juros mais altos ficando por um tempo maior nas economias desenvolvidas e o receio de uma alta maior também na Europa é o que acaba motivando e trazendo essa preocupação com relação à economia global ao longo de 2023. E aí o petróleo é muito sensível à perspectiva de crescimento econômico do mundo. Quando piora a expectativa de crescimento econômico no mundo, o ativo que mais sofre é o petróleo. Claro, e impacta, né, as diversas outras commodities, inclusive as agrícolas, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Esse cenário que você trouxe, né, que tem impactado os preços do petróleo, ele demonstra que é tão importante, tão sobressalente em relação a inclusive os dados da demanda, né? E uma informação importante que foi divulgada nesta quarta-feira não teve tanto peso imediato ao mercado, mas eu queria que você analisasse um pouco mais isso, que diz respeito aos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, né? Que Estados Unidos que seria um indicativo de alta aos preços, mas a gente não tem visto isso justamente por esse cenário relacionado ao macro, não é? Exatamente. Apesar da queda do estoque até se surpreendido o mercado, o efeito foi nulo sobre a reação do preço. Por quê? Porque o mercado ele não está olhando para o retrovisor, ou seja, olhando para o que aconteceu lá atrás, na semana passada. Ele está preocupado do que virar daqui para frente. Os Estados Unidos está numa claro sentido de desaceleração econômica. 90% dos seus indicadores estão sinalizando isso. Porém, a inflação não está desacelerando a contento do Banco Central norte-americano. E por conta disso, ele mantém um discurso mais pesado no combate à inflação, de um juros sendo elevado ainda e mantido por um período prolongado de tempo.
E isso preocupa muito, porque se já tem uma economia já dando sinais de fragilidade e a manutenção de um juros ainda maior por um período maior de tempo, isso tende a trazer a economia americana para a recessão. Então é por isso que os dados dos estoques acabam não tendo peso nesse momento, porque ele é um dado que a gente chama retrovisor, né? Ele mostra o que aconteceu lá atrás. E o que preocupa o mercado é o que vai acontecer daqui para frente. A economia americana vai resistir a uma taxa de juros de 5,25% ao ano até início de 2024, sem entrar em recessão? Essa é a dúvida do mercado. Tiago, um outro ponto importante, né, da gente ressaltar, além de todos esses movimentos do mercado, a gente trouxe esse resumo que você pontuou, muito importante. A gente está em um período sazonal mesmo de baixa aos preços, não é? Comenta um pouco para a gente sobre isso. Exatamente. A gente tem as sazonalidades do petróleo, ele é até dividido pelo período da estação do ano, né. A gente tem um período sazonal de alta que vai no inverno e verão, no hemisfério norte. Inverno, por conta do aumento do consumo de óleo de calefação, que é óleo de aquecimento para as casas, e no verão, a época de maior consumo de gasolina por conta das viagens, período de férias no hemisfério norte. Na primavera e outono, geralmente são períodos sazonais de baixa do petróleo, que ele vinha cumprindo esse período sazonal desde do início, meados de fevereiro em diante, quando o petróleo saiu lá da casa de mais de $80 e veio abaixo de $70. E aí veio a surpresa da OPEP, o petróleo voltou à casa dos $80 e agora ela também volta para a questão sazonal de baixa também interferindo, porque a gente não tem um grande boom de demanda nesse momento, né, nem por gasolina, nem por óleo de calefação. Então, o mercado ele dá uma acomodada nessa época do ano e volta a ganhar tração de alta sazonalidade quando adentrarmos o mês de junho, quando começa o período de férias nos Estados Unidos, e aí acelera esse movimento em julho com a entrada de fato do verão, e aí os americanos pegando os carros e viajando, consumindo mais gasolina. Então a gente tem essa sazonalidade que ela ocorre muito definida pela estação do ano. Sim, claro. Tiago, queria que você falasse um pouco também sobre como a gente pode olhar esse mercado nos próximos dias, né? A gente deve seguir aí atento a essas movimentações macroeconômicas impactando o mercado, além, é claro, desse cenário sazonal de baixa que você também pontuou para a gente. A gente pode esperar informações nos fundamentos que também possam mexer com o mercado nos próximos dias? Qual que é a sua visão em relação a isso? A agenda econômica ela é bastante pesada para os próximos dias. Sim, Primeiro número que a gente vai olhar, amanhã, dado de PIB dos Estados Unidos, é a primeira prévia que sai referente ao PIB do primeiro trimestre de 2023. Se o número vir abaixo do esperado, por mais que ele seja um dado também retrovisor, ele ganha corpo o risco de recessão, e aí poderia aprofundar mais a queda do dólar, do petróleo, desculpa. Agora, se caso venha acima do esperado, pode trazer algum suporte ao preço, mas também não vai levar uma disparada do preço, porque, como eu comentei, é um dado retrovisor. Ele tende a ter um impacto maior de forma negativa do que positiva, caso o número venha abaixo do crescimento previsto pelo mercado. E na semana que vem, na quarta-feira, nós teremos a decisão de juros nos Estados Unidos, aonde é dado como certo que haverá um aumento de juros de 0,25 ponto percentual, levando a taxa de juros para uma banda de entre 5 e 5,25, o maior nível de juros dos Estados Unidos desde 2007, tá? E isso vai ser decisivo para a questão do dólar e expectativas econômicas, que será o quê? Os sinais do Fed. Que ele vai fazer? Ele vai sinalizar que realmente essa é a última alta, como o mercado espera? Ele vai sinalizar que poderá começar a reduzir os juros no final do ano? Ou vai manter uma visão de bater na inflação, de que precisa manter os juros alto por um período prolongado? Se ele sinalizar o que ele vem comentando, a decisão de juros tende a ser negativa para o petróleo, que seria o quê? Uma decisão, ó, vou subir mais 0,25, paro por aqui, mas os juros vai ficar estável por um período prolongado de tempo. E aí, nesse caso, seria altista para o dólar, baixista para bolsas e bem baixista para o petróleo. Então, amanhã, PIB nos Estados Unidos, quarta-feira que vem, o evento mais importante, a decisão de juros nos Estados Unidos, e olhar com muita atenção o comunicado junto à decisão. Já que a decisão é dada meio que como certa,
é importante estar atento no comunicado para observar quais são os próximos passos que a autoridade monetária norte-americana poderá vir a tomar daqui em diante, né. É o receio da recessão no momento que é o que pega, e aí isso está muito relacionado às atitudes que os bancos centrais dos países desenvolvidos vêm tomando. Muito bom, Thiago. Vamos acompanhar tudo isso então. Para a gente finalizar, eu queria que você fizesse aquela relação ótima que você comenta com a gente do petróleo sobre as outras commodities, né? Porque o petróleo, como a gente já pontuou, recua ainda, né? Durante esse nosso boletim, segue em baixa de mais de 3,5%, e hoje também a gente tem queda leve, né? Podemos dizer assim, da soja, mas queda de mais de 1% para o milho, queda de mais de 1,5% para o trigo, queda de mais de 0,5% para o açúcar. O algodão tem uma queda ali bem leve, próxima da estabilidade, mas também está no vermelho, e outras commodities também recuam nos últimos dias, não só nesta quarta-feira. É, o petróleo ele é o ativo entre as commodities que melhor espelha a expectativa de demanda. Se a demanda está aquecida, se ela vai aqui desaquecer, e aí ela gera esse movimento mais brusco no petróleo. A queda do petróleo ela acaba impactando quem? Negativamente o algodão. O algodão hoje está de lado, mas ele poderia estar subindo se não fosse a queda do petróleo, né? O algodão voltou abaixo da casa dos 80 centes por libra-peso, depois de ter ficado numa lateralidade ao redor aí de 82 centes por libra-peso, tá? Então a derrocada recente do petróleo impacta o algodão, porque é uma fibra substituta à fibra natural, que é a fibra sintética derivada do petróleo, né, nesse ponto. E ao mesmo tempo a gente vê que o preço da gasolina e do diesel não estão caindo na mesma direção que o petróleo, porque a gente tem aquele problema de desbalanceamento no mundo. Enquanto eu tenho muita oferta de petróleo global, principalmente depois da entrada da produção de xisto, de petróleo à base de xisto nos Estados Unidos, eu não tive na mesma velocidade, ou nem perto disso, a criação de usinas para refinar de refinarias de petróleo. Então eu tenho um descasamento muito grande entre o que poderia ser do que eu produzo de petróleo e do que eu posso refinar o petróleo no mundo. Então o diesel e a gasolina acabam não cedendo tanto no mercado internacional. E isso é negativo para as commodities agrícolas, né, porque isso gera custo do diesel alto, custo da gasolina elevado, transportes, tudo mais, isso acaba impactando na cadeia. Tá? Pouco rapidamente aqui sobre a questão das commodities agrícolas, o que a gente está vendo é algo que a gente gosta muito de dizer aqui na Greenvest. É a preço alto corrige preço alto, né? Tivemos a disparada dos preços das commodities por conta de quebra de clima na América do Sul ano passado. Tivemos o problema com a guerra Rússia e Ucrânia que levou à disparada do trigo e do milho. E isso motivou o quê? Um forte aumento de área dessas commodities. Aumentou a produção, derrubou a demanda, porque tirou margem do consumidor desses insumos, como, por exemplo, a suinocultura na China, e agora os preços começam a voltar a uma normalidade. E essa queda não tem tanta correlação com o petróleo, é mais uma questão de fundamento próprio, tanto da soja, do trigo e do milho, que tiveram preços exorbitantemente elevados e preço alto corrige preço alto ao longo do tempo. Certo, Tiago, excelente entrevista mais uma vez. Obrigado pelas suas informações. A gente seguirá, é claro, trocando aí informações para a gente informar os nossos internautas aqui no Notícias Agrícolas, viu? Eu que agradeço o convite para podermos conversar. Um grande abraço a todos. Abraço, bom restinho de semana. Conversamos aí então com o Tiago Davino, que é analista de mercado da Agriinvest, a gente trazendo todas as informações relativas a essa movimentação do mercado do petróleo nesta quarta-feira, que cai forte, mas também de alguma forma olhando, né, as possíveis movimentações do mercado ao longo dos próximos dias diante dessa agenda de divulgações macroeconômicas que vão movimentar e muito ainda os preços ao longo dos próximos dias, e a gente seguirá acompanhando. Fique ligado aqui no Notícias Agrícolas, a gente se vê.